agora, irmãos. Essa 1h30 de culto, desliga ou deixa no... com Deus. Nós viemos aqui para falar com Deus. Deus nos deu desde da meia-noite até agora para nós fazermos para nós. Agora nós temos essa 1h30 para fazer para Ele. Então vamos fazer o melhor culto que nós pudermos ao nosso Deus, porque Ele está aqui para receber o nosso culto. E o culto não pode ser um culto defeituoso, tem que ser um culto perfeito para o nosso Deus. Quantos vieram esta noite com esse propósito de prestar um culto perfeito a Deus? Diga amém. Então, com as suas mãos levantadas ao céu, ore a Deus, entra na presença do Senhor agora. Pai que está nos céus, no precioso nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nós temos chegado diante da sua presença, Pai, nesta noite do dia 2 de abril de 2015, onde nós marcamos o encontro contigo, que tem como objetivo te adorar, que tem como objetivo ministrar uma palavra àqueles que ainda não são cristãos. Ó Senhor, e nós sabemos que o Teu Espírito sempre tem estado conosco, nos dando a graça, a diretiva do que fazermos para que o Teu nome seja glorificado. Como Espírito Santo rio, se Tu venha correr aqui esta noite, que os Teus filhos possam beber desta água salutar de uma forma toda especial. Senhor, que os céus continuem abertos sobre nós de uma forma especial, e que a Tua graça desça sobre nós de uma forma especial. Receba o nosso culto, a nossa adoração, Pai, na autoridade que o Senhor confere a mim como Teu servo, como Teu ministro. Eu quero pedir que a partir de agora seja neutralizada toda ação satânica, toda ação demoníaca, tudo aquilo que de alguma forma tente atrapalhar o desenvolver deste culto, Senhor. Todo espírito, meu Pai querido, de incomodação, que faz com que a gente tenha tomar água e fazer tantas coisas que não seja te adorar, seja repreendido agora todo espírito de irreverência, em nome de Jesus. Demônio da irreverência, não entre aqui esta noite, mas fique lá fora, porque há nesta noite o espírito de reverência, de temor, de buscar a Deus de uma forma especial. Fica conosco, que nos dê vitória hoje e para sempre, amém. Bom, Rodrigo, por favor, se puder abaixar um pouco, está dando um pouco de microfonia, acho que está alto aqui o retorno, por gentileza. 577, os irmãos tomem assento um minuto, nós vamos cantar o 577, em fervente oração. Glória a Deus, cantemos com alegria. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Maravilhas de amor te farás o Senhor, atendendo a seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser
orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixado no altar. Cante com alegria. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quantos podem glorificar o Senhor? Este louvor tem uma mensagem profunda. Quando tudo deixares no altar. Meus queridos, há um texto bíblico em Filipenses que diz assim: não estejais inquietos, perturbados com coisa alguma. Antes, as vossas orações devem ser conhecidas diante de Deus através da oração, súplicas e ações de graça. O que nós temos que fazer como crente, aprender, é colocar diante do altar de Deus todas as nossas preocupações. Deus conhece, mas Deus quer ouvir de nós. Nós colocamos diante de Deus. Muitas vezes a gente vem à igreja com os problemas e continua com os problemas levando para casa. Mas seja inteligente, coloque os teus problemas, tuas dificuldades agora no altar de Deus. E Deus vai tomar conta e vai abençoar de uma forma especial a sua vida. Eu quero pedir que todos fiquem em pé. Nós iremos louvar a Deus com um louvor muito antigo, mas muito lindo. A orarmos, Senhor. A orarmos, Senhor. Cantemos com alegria este louvor. Vê se consegue aí. A orarmos, Senhor. É bem fácil. Vê se a multimídia consegue aí. Está mais fácil alguns. Quem conhece esse louvor? Poucos conhecem, só os crentes mais velhos, né? Os mais novos não conhecem, né? Aleluia, glória a Deus. Mas ele é muito fácil. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com o seu santuário. Aleluia, glória a Jesus. Vou cantar uma vez enquanto eles acham lá. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com seu amor. Para o mundo agitado, para o mundo agitado, esquecer cada dia a sua vida viver. Nossas vidas vem pois transformar. Não muda não? Refrigério pra alma nos dá. E agora nos unimos aqui em oração. Amém. Tá fácil? Tá fácil. Vamos cantar uma vez só os homens. A gente aprender só os homens. Enquanto os homens cantam, as irmãs vão orando. Devagarinho, baixinho, depois a gente faz o contrário. Amém? Só os irmãos, vamos lá. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer. Cada dia tua vida viver. Nossas vidas refrigério pra alma nos dar. E agora com outros irmãos nos unimos
unimos aqui em oração. As irmãs, os irmãos orem. Busque ao Senhor, irmãos. Fala com Deus agora. Entra na presença do Senhor. Entra no seu santuário esta noite. Alabaxurianda, alabaxandaraias. Para o mundo Oh, glória! agitado, aleluia! cada dia, Sua vida viver. Fala, Senhor. Minha vida vem, pois, transformar. Nossa vida vem, pois, transformar. Refrigério pra alma nos dá. E agora com outros irmãos nos unimos aqui Aleluias! em oração. Toda a igreja agora, bem forte, a orar no Senhor. Ao orar no Senhor, Vem encher-nos. vem encher. Receba o amor de Deus na tua vida. Se você não está cheio, se você está vazio, receba agora. O mundo precisa ver em mim você o amor de Deus. E através da oração. Tua Oh, vida aleluia. viver. Cante com alegria, diga para o Senhor. Nossas vidas vem, pois, transformar. Refrigério pra alma nos dá. E agora, com outros irmãos, nos unimos aqui em oração. E agora, com outros irmãos? E Agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. Quantos podem aplaudir o Senhor bem forte, adore a Ele. Podemos sentir a sua presença. No primeiro livro do Novo Testamento, no capítulo 6. Obrigado, Jesus. Mateus capítulo 6, a partir do verso 9. Aleluia. Até o versículo de número 13. A oração do Pai Nosso. Conforme costume. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Todos dizem? Amém. Meus queridos, esse é um texto conhecido, rezado pelos cristãos no mundo inteiro, né? E na verdade, Jesus deixou aqui o modelo de oração. Não é para a gente rezar isso. Porque há uma diferença, olhe para cá, aprenda isso. Há uma diferença entre reza e oração. Vocês sabem qual é? A reza é uma repetição. Então a pessoa decora. Ele reza, ele decora. A oração é do profundo do coração. Deus não quer que a gente reze a Ele, Deus quer que a gente ore a Ele. Portanto, orareis assim. Por que muitos crentes não conseguem orar? Primeiro eu vou dizer uma coisa bem clara, simples, porque não conhecem a Deus. Eu só posso falar com o pastor Ezequiel porque eu conheço ele. Se eu não conheço ele, eu vou dar duas palavrinhas, mas quantas vezes nós ficamos 1, 2, 3 horas batendo papo? Porque eu conheço ele, eu conheço o pastor Marco, conheço o pastor Domingo. Quantas horas batendo papo? Porque a gente conhece. Agora tem crente que
Ele chega na presença de Deus, 2 minutos ele não tem mais palavra, porque não conhece a Deus. Mas fique tranquilo, porque Deus preparou estes dias, esses 3 meses, para que você que não conhece a Deus, você vai conhecer a Deus através da oração. Você vai passar a ter intimidade com Deus, você vai ter tempo para Deus. Você vai entender que sem Deus não dá para viver. Sem Deus você é um crente fraco. Sem Deus você é um crente sem vitória. Sem Deus você não vai em lugar nenhum. Mas se você aprender a orar e ter intimidade com Deus, ninguém vai segurar você nessa terra, porque você vai ser um filho vitorioso. Aprendamos, é que ele desbranca, Pai Nosso. A oração é dirigida a um ente poderoso. A oração é dirigida ao Pai que estás nos céus. É aqui o modelo. A oração tem que ser dirigida a Deus. Não é a Deus. Amém, meus queridos? Ele diz, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. O que é isso? Você não pode chegar diante de Deus já pedindo. Você tem que chegar diante de Deus elogiando, adorando Ele, magnificando o nome. Santificado é o teu nome, grandioso é o teu nome, tu és maravilhoso, tu és poderoso, tu és Deus do céu, tu és Deus da terra, tu és Senhor em cima, tu és Senhor embaixo. É uma forma que a gente entra diante de Deus, adorando, exaltado. Tem crente que entra diante de Deus já com medo, tem outros que entram diante de Deus com muito medo, outros entram diante de Deus já querendo pedir diretamente. Primeiro fale com Deus, exalta o nome do Senhor, elogia o teu Deus, porque depois Ele vai te ouvir. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Irmão, isso é muito forte. Você tem vivido na vontade de Deus? Quando você diz, seja feita a tua, tanto na terra como no céu. Qual é a vontade de Deus para mim e para você? Você conhece a vontade de Deus? Quantos conhecem a vontade de Deus? Eu conheço. E quantos não conhecem, dizem, eu quero conhecer. Amém? A vontade de Deus, muitas vezes nós não conhecemos a vontade de Deus, nós queremos fazer a nossa. Deus está falando uma coisa, nós estamos fazendo a nossa. E a coisa não vai. Então aqui é bem claro, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Em outras palavras, dizer, Senhor, eu sou servo, tu és Senhor, faça de mim o que tu queres. É isso que a Bíblia está dizendo. Ela diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mas nós estamos preocupados com o pão de amanhã. Por que tem tanta ansiedade? Por que tem tanta depressão? Por que tem tanta pessoa passando o pé no outro? Preocupado com o dia do amanhã, não. Crente está vivendo hoje. Amanhã pode ser tarde, amanhã não existirá para nós. Viva hoje. Deus tem mandado. Alguém não comeu hoje? Alguém passou fome hoje? Tem crente com 51 anos de idade fazendo hoje. Deus tem cuidado dele o tempo todo, vai continuar cuidando da sua vida, meu querido irmão. Se você viver 100 anos, Jesus vai cuidar de você. O pão de cada dia não vai faltar. Mas muitas vezes nós queremos além do pão de cada dia, é natural, mas esse além do pão de cada dia traz preocupação, Eliane, traz enfermidade, traz dificuldade, traz medo, mas eu quero que nesta noite você entenda que o seu Deus está aqui para te dar o pão de cada dia. Agora diz, perdoa as nossas dívidas, mas eu não perdoo, meu irmão. Mas diz, perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos. Quantos crentes vivendo vida de derrota porque não consegue perdoar, porque o irmão pisou no calo dele? Libera o perdão, irmão. Você pecou muito mais, eu pequei muito mais, Jesus me perdoou. Agora você não perdoa o seu irmão, a sua irmã, o seu marido, a sua esposa, o seu filho. Esta noite Deus está falando, perdoa, 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 perdoa. Porque você foi perdoado. Quantos perdoados estão aqui? Levante a sua mão bem forte. Dê um glória a Deus. E se você se sente perdoado dos seus pecados. Quem era você no passado? Jesus não lança na sua cara o que você foi. Ele está dizendo, perdoados estão os teus pecados. Eu sinto a presença do Senhor. Não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória. Para sempre, amém. Meu irmão, nós não estamos aqui por nós mesmos. Nós estamos aqui por causa de um ser todo-poderoso e glorioso que está aqui. Você já está sentindo a presença dele aqui neste lugar?
Guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. Aqui não é cinema, aqui não é teatro, aqui não é sociedade, aqui é a igreja de Deus, lavado, remido no sangue do Senhor. Aqui os céus estão abertos, os ouvidos de Deus estão abertos, as mãos de Deus estão estendidas. Receba a vitória de Deus na tua vida agora. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Diácono Ronaldo, vem fazer essa oração aqui. Você está cheio da graça do Espírito Santo. Vem fazer essa oração. Você está sentindo? Quem está sentindo já a presença de Deus? Entra na presença do Senhor. Entra na presença do Senhor. É uma campanha de uma carta para Deus. É uma campanha de oração, de busca do Senhor através da oração. E Deus vai se revelar para nós. Vai dando glória. Esqueci até de ler os pedidos aqui, Ronaldo. Um dia o diácono esquece de mandar, outro dia o pastor esquece de ler. É a bênção. A irmã Josefa agradece a Deus por sua casa nova. Aplauda o Senhor pela vida da irmã Josefa. Glória a Deus. Deus te abençoe, irmã. Que Deus conceda graça para que você viva o melhor de Deus na sua vida. Evangelista Jair, agradece a Deus por mais um ano de vida que Deus tem dado à sua esposa, irmã Meire. Cadê você? Deus te abençoe, Meire. Vem aqui na frente. Que Deus conceda a você os desejos do seu coração. Louva a Deus pela tua vida. Estava lembrando hoje. Quando eu conhecia a Meire, ela era uma adolescente, menininha de tudo, magrinha, aleluia, glória a Deus. Estou te chamando de gorda, mas naquele tempo era mais, mas eu também era magro, né? Hoje está aqui, irmãos, é até feio falar a idade, mas que maravilha, 40 anos desse jeito, pode dar glória a Deus aí, é maravilha. 40 anos, eu louvo a Deus pela vida da Meire, que eu acompanho a vida dela desde menina, sempre foi dedicada ao trabalho do Senhor. Deus tem te dado graça, dado emprego, dado esposo, dado família, dado igreja, dado pastor, dado muita bênção. E é só o começo da tua vida. Deus tem mais. Deus tem mais. Deus continue te abençoando. Louva a Deus, irmãos, pela vida da Meire e por sua família, que são meus primeiros amigos aqui em Indaiatuba. Eu louvo a Deus pela vida do irmão Eurípides, da irmã Irene, que está aí, e por esta família que Deus tem nos abençoado, nos dado. O irmão Geraldo, irmã Geralda, pede oração pelo seu esposo, o pastor Wilson, que aniversário. É verdade isso aqui, irmão? 1º de abril? É verdade ou é mentira? É verdade, né? Graças a Deus. Porque diz que de 1º de abril é dia da mentira, para nós é verdade. Parabéns, parabéns, pastor Wilson, outro companheiro que Deus tem nos dado e tem nos ajudado bastante. Que o Senhor conceda a todos os desejos do seu coração, meu irmão. Que Deus continue te abençoando grandemente. Vem aqui também, nós vamos orar por o Senhor. As irmãs da tarde da bênção, já está aqui agradecendo a Deus pelo aniversário da Meire. Deus abençoe as irmãs da tarde da bênção. A Meire pede oração pelo pai Eurípides, que vai viajar para Santa Catarina hoje, né? Vamos orar pelo irmão Eurípides, uma viagem longa, que Deus possa guardá-lo nesta viagem. Ao trabalho do irmão Eurípides, também oremos pelo irmão Diácono Alvino, que está em viagem também, ele ligou agora à tarde para mim, que Deus possa abençoar na viagem. A Ingrid pede oração pelo Jefferson Henrique e sua família, que foram viajar. Amém? Para Minas Gerais, vamos orar também pela família da Ingrid. A irmã Lourdes pede oração pelo seu filho Jeff, para Jesus salvar e libertar. Continue crendo, minha irmã, Jesus salva e liberta. Irmã Hilda, pelo seu primo Denilson, para Jesus salvar e libertar. Da mesma forma, irmã Hilda, continue crendo, Jesus salva e liberta. A Eliane Rocha roga a oração em favor do seu esposo, o diácono Antônio Carlos, que está aniversariando hoje. Também por sua amiga Meire, que está aniversariando também hoje. Irmão Antônio Carlos, vem cá, meu filho. Que Deus continue te abençoando, viu? Que Deus continue te ajudando para que você viva pelo menos mais uns 51 anos, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe, Antônio Carlos. Você também tem sido bênção para a nossa vida. Tem nascido nesta igreja, tem crescido nessa igreja, né? Ele é bem novinho, irmãos, é bem novinho. Deve ter uns 3 ou 4 anos só. Mas está aí, para a glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe você, toda a sua família. E que cada dia mais Deus te dê graça e saúde para continuar servindo ao Senhor, cumprindo a missão que Deus tem na sua vida. A Valéria pede oração pelo seu filho Renan, que vai fazer uma cirurgia na segunda-feira. Crê, irmã Valéria, que o Senhor vai com ele, vai dar vitória em todas as áreas. O irmão Antônio Calisto pede oração pelo seu primo Geilson, né? Para uma causa na justiça. É isso, meus irmãos? Vamos orar para que Deus possa estar dando vitória. De novo? A irmã Eliane pediu oração para Tainá. Deu começo de infarto de novo, Tainá? Aleluia, pelo amor de Deus. Vamos repreender esse negócio aí. Vem cá para nós orarmos. Oremos também pela vida da diaconisa irmã Zita, que não passa bem também. Está dando
umas viroses bravas, né? Muito vômito, né? Vamos orar pela irmã, me ajude, Eliane, a irmã, Eliane, me ajude, Silvana, né? Irmã Silvana também, que não passou bem, irmão Rocha não passou bem essa semana, mas Deus está dando vitória. São muitos irmãos que estão enfermos, vamos orar para que Deus possa conceder vitórias. Quantos mais estão aniversariando essa semana e quer receber a oração da igreja? Se tem alguém mais que a gente não soube? Quem? Cauã, parabéns, meu filho, que Deus continue te abençoando grandemente. Mais alguém? Quantos mais precisam de oração e tem fé para receber o que pede? Irmão Davi Quintas, desculpa, irmão Ronaldo, já tinha falado, né? O pastor está ficando velho, irmão, assim mesmo. Soberano e eterno Deus, Pai que está no céu, santo é o teu nome, Senhor, ó Pai. Já que entramos na tua presença, Senhor, nesta noite, Senhor, já ouvimos a tua palavra oficial, Senhor, meu Deus, ó Pai. Senhor, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, aqui estais esses pedidos, Senhor. E o Senhor é o Deus que conhece, Senhor, e sonda cada coração, Senhor, meu Deus. Pai eterno, entra com providência na vida de teus filhos, Senhor. Há muitos enfermos, Senhor, ó Pai, impossibilitados de estar na tua presença. Senhor, meu Deus, ó Pai, visita nesta noite. Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, Pai, continua abençoando os aniversariantes, Senhor, meu Deus, aqueles que aniversariando de casamento, Senhor, meu Deus, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa a tua igreja, Senhor, ó Pai, derrama, Senhor, sobre a tua igreja poder, que a sua igreja venha estar cheia do teu Espírito Santo. Estamos dando início, Pai, a esta campanha, Senhor, meu Deus, ó Pai, eu creio que cada um já escreveu a tua carta, Senhor, ó Pai, e neste momento eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha responder, que o Senhor venha concretizar, ó Pai, realizar a cada sonho, em nome de Jesus Cristo, Senhor, ó Pai. Assim eu te agradeço e certo da vitória, em nome de Jesus Cristo, amém. Aleluia, Jesus. Aplauda ao Senhor pela vitória do povo de Deus, meus queridos, tome assento. A irmã Camila adorando o nome do Senhor. Enquanto a Camila adora, você manda glória para os céus aí, porque Jesus está presente aqui. Glória a Jesus. Aleluia. Depois da Camila também, a irmã Nilvana, já fique pronta aí. Aleluia. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Deus tem sempre uma resposta para tudo, para todos, através de um silêncio, na expressão de um sentimento. Ele surpreende a nós com seus modos de agir, dando o perdão àquele que o seu filho com uma lança feriu. Nos deu direito à vida, levando à morte o filho amado. Faz mulher estéril dar à luz. Uma samaritana, mas Jesus levou Josué a conquistar a cidade prometida. Mesmo sendo Deus, vive a nos surpreender. Deus nos surpreende quando o homem pensa que acabou. Ele diz apenas começou. Insondáveis são seus pensamentos pra nós. Deus nos surpreende, faz menino, ensina doutor, prisioneiro, faz governador. Todo dia, 24 horas, Ele nos surpreende. Nos deu direito à vida,
levando à morte o filho amado, faz mulheres experimentar a luz. Uma samaritana, mas Jesus levou. Josué a conquistar a cidade prometida. Mesmo sendo Deus, vive a nos surpreender. Deus nos surpreende quando o homem pensa que acabou. Ele diz apenas começou. Insondáveis são seus pensamentos pra nós. Deus nos surpreende, faz menino ensinar doutor, prisioneiro faz governador, todo dia 24 horas. Ele mora no mais alto céu, em um segundo atende um fiel. Seu olho afetou o mundo inteiro, antes de tudo nos amou primeiro. Em meus mãos o livro da resposta, é o único que dá vitória. Muda todo o mundo hoje fora, pra surpreender-nos é você. Deus nos surpreende quando o homem pensa que acabou. Ele diz apenas começou. Insondáveis são seus pensamentos pra nós. Deus nos surpreende, faz menino ensinar doutor, prisioneiro faz governador, todo dia 24 horas. Jesus é maravilhoso, né, irmãos? Ele sempre está nos surpreendendo. A irmã Ivana não vai poder estar louvando por questões de fórum íntimo. Vamos ouvir a irmã Eliane adorando o nome do Senhor. Enquanto a Eliane adora ao Senhor, os nossos obreiros, por gentileza, entreguem os envelopes para nós cooperar. Irmãos, eu sei que muitos teve dificuldade, talvez não trouxe a sua contribuição do mês passado, ainda pode ser colocado hoje. Só você coloca no envelope, para que o tesoureiro entenda que a cooperação do mês passado, ok? Que hoje ainda é dia 2. Glória a Jesus. Quantos estão sentindo que Jesus ainda está aqui? Quantos já falaram com Ele hoje? Como é bom falar com Deus. Mariana adora o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado é o seu nome. Aleluia. Quem disse que não tem mais jeito pra você? Certamente não conhece o seu Deus. Não tem ideia do que este Deus pode fazer para dar vitória a quem é servo seu. Quem disse que já está tudo acabado, que você já é um derrotado, desconhece o poder que o seu Deus tem. Ele luta por você e o impossível Ele vai fazer. E uma coisa é certa, a vitória vem. Ele para o tempo, muda a estação, acalma a tempestade, abre o rio Jordão, prepara um banquete em meio ao deserto, pra te dar vitória. Ele abre
abre porta onde não tem parede, tira a guarda roxa pra matar sua sede, bem na hora exata e no momento certo. Ele não tarda, não falha, não perde batalha, derrota gigante, derruba a muralha, passeia no fogo e caminha no mar. Se tem crente na cova, faz leão jejuar. Ele ordena, ele manda, ele faz como quer. Ele tem, ele pode, porque ele é o leão de Judá, a raiz de Davi. Quando ele ordena, ninguém pode impedir. Ninguém vai impedir o que Deus tem pra lhe dar. Ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Se Deus determinou, está determinado. Ninguém vai apagar o que Ele assinou. Deus hoje decretou vitória pra você. Acho que houver, você irá vencer. Deus está no controle de tudo e tem todo o poder. Não falha, não perde batalha, derrota gigante, derruba a muralha, passeia no fogo e caminha no mar. Se tem crente na cova, faz leão jejuar. Ele ordena, ele manda, ele faz como quer. Ele tem, ele pode, porque ele é o leão de Judá, a raiz de Davi. Quando ele ordena, ninguém pode impedir. Ninguém vai impedir o que Deus tem pra lhe dar. Ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Se Deus determinou, está determinado. Ninguém vai apagar o que Ele assinou. Deus hoje decretou vitória pra você. Acho que houver, você irá vencer. Deus está no controle de tudo e tem todo o poder. Quem disse que não tem mais jeito pra você? Aleluia, Jesus. Mas, por favor, fiquemos de pé. Todos receberam um envelope como este. E este envelope, ele contém 2 textos bíblicos. Um concernente à oferta e outro concernente ao dízimo. Quase todos os irmãos já têm conhecimento, já sabem como é que funciona a oferta, como funciona o dízimo. É sempre bom a gente estar lembrando, porque sempre tem gente nova, gente que precisa estar aprendendo. A igreja na terra, ela é a representante de Deus. A igreja é uma agência dos céus. A igreja prepara vidas para ir para os céus. A igreja é uma extensão dos céus, é um pedacinho dos céus aqui na terra. E Deus, sabendo da necessidade que a igreja tem como organização, como organismo, a igreja não precisa de dinheiro. Como organismo, a igreja não precisa de templo. Como organismo, a igreja não precisa nem de pastor. Organismo vivo, a igreja do Senhor na terra. Cada um de nós, igreja de Jesus. Agora, como organização, a igreja necessita de templo, necessita de banco, necessita de microfone, necessita de som, de luz, de tudo isso que vocês veem aqui. Necessita de local para culto, e necessita de pessoas para ir em outros lugares, e tudo isso se faz com dinheiro, não tem como fazer isso sem dinheiro. E Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele criou essas 2 formas muito inteligentes. A oferta é algo que eu dou voluntariamente. Ninguém é obrigado a ofertar. Ninguém deve ser constrangido a ofertar. Tanto, irmãos, que Deus não precisa de oferta. Nós ofertamos para sermos canal de bênção para a obra dele na terra. Quando eu oferto, eu estou dizendo: Senhor, eu quero que a tua obra prospere um pouco mais. Eu quero que abra uma outra congregação em outro lugar. Eu quero, Senhor, que mais obreiros se enganjem na obra de tempo integral para pregar o Evangelho. É isso que eu estou fazendo. É uma forma de eu estar cooperando para o crescimento da obra de Deus aqui na terra. Deus dá essa oportunidade a mim e a você. Quando você não faz,
Simplesmente você não está cooperando, você não está ajudando para que a obra de Deus avance na terra. A oferta é para isso, oferta de gratidão. A oferta nós temos que dar o melhor. Ninguém é constrangido. Agora o dízimo é diferente. O dízimo ele é determinado. E alguns dizem, o dízimo é da lei. Não, senhor, Abraão viveu 500 anos antes da lei e deu dízimo. Jacó viveu 500 anos antes da lei e deu dízimo. Agora depois foi instituído na lei o dízimo como lei para a nação de Israel. Aí veio Jesus, veio os outros, não falaram muito de dízimo no Novo Testamento, porque estava impregnado, fazia parte da lei, fazia parte do costume deles. Então não se fala de dízimo no Novo Testamento, porque não havia necessidade de se falar. Já estava impregnado na cultura deles dizimarem. Os judeus, eles dizimam, porque é a cultura deles dizimarem. Mas o Jesus não omitiu o dízimo. Ele diz, vocês dão dízimo do endro, do cominho, vocês dão dízimo de todas essas coisas. Esquece o mais principal, que é a misericórdia e a graça. Ele diz, vocês deveis fazer isso e não omitindo aquilo. Vocês devem ter a graça, a misericórdia, mas não pode omitir o dízimo. Continua dizimando. Agora, acontece que eu não posso dizimar com medo. Tem pessoas que dizimam com medo. Se eu não dizimar, eu sou ladrão. Se eu não dizimar, eu vou não ser abençoado. Se eu não dizimar, eu vou ser amaldiçoado. Aí dizima, com imposição. Não, você tem que ter consciência de que Deus tem dado a você, a mim, tudo que nós temos pertence a Ele. Nós somos apenas mordomos, administradores. E Ele pede apenas uma parte, 10%, para ver a minha e a tua fidelidade. Então, quando Deus dizima, eu estou dizendo, Deus, eu confio na tua providência, eu confio que o Senhor vai continuar me abençoando, eu confio que as portas vão continuar se abrindo. Agora, quando eu não dizimo, diz Deus, eu não confio. Eu acho que se eu der 10% vai faltar para a água, vai faltar para a luz, vai faltar na minha mesa a comida. Eu não confio que tu és, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é magnífico, que o Senhor pode superar a minha vida. É isso que você está dizendo quando você não dizima. Você não confia que Deus supre a sua necessidade, só isso. É uma questão de inteligência. Agora, quando você dizima, você fica tranquilo, Deus, eu estou dizimando porque o Senhor tem me abençoado, vai continuar abençoando, vai abrir as portas, e eu vou continuar cooperando na tua obra, amém? Então a igreja vive do dízimo e da oferta. Eu não vejo uma forma mais inteligente, irmão Newton, do que o dízimo, porque é 10%. Ninguém é maior dizimista do que o outro. Eu sou mais dizimista que você? Não, senhor. Todo mundo dá 10%. É 10%. Então, se um ganha mais, 10%. Ah, pastor, eu não posso dar dízimo porque o meu dízimo é muito alto. Então, Deus vai te fazer você ganhar bem pouquinho para você dar dízimo. Porque alguns ganhavam pouquinho, era fiel no dízimo. Depois, quando Deus aumenta, abençoa a vida dele, aí ele não dá mais dízimo, Jair. Porque é muito. Então, Deus vai fazer você ficar bem no pouquinho para você dar dízimo. Irmão, quanto mais Deus te dá, abre a tua mão e dizima, porque Deus vai continuar abençoando a sua vida. Se você tem descoberto que Deus tem te abençoado, que é a tua área, porque tem pessoas que nem todo mundo é rico, mas tem pessoas que Deus dá o dom da riqueza. Então, quanto mais ele fica rico, mais ele abençoa a obra de Deus. Quantos entenderam, digo amém. Então, o que eu peço aqui, irmãos, que eu e você sejamos fiéis. Vocês sabem dos nossos desafios que temos aqui. Nós somos uma igreja que está com 4 anos e meio, e Deus tem dado muitas coisas para nós, que nós não somos merecedores, porque esse povo aqui aprendeu a dizimar e a ofertar. Então, você que está chegando, você que está vindo, comece a ofertar, comece a dizimar, para que Deus continue te abençoando. Levante este envelope para cima. Ó, antes eu dizer, tem aqui esse gasofilácio, que o irmão Samuel nos doou. Esse aqui vai ser para carta para Deus, tá? Não vai colocar oferta aqui não. Quem trouxe a carta esta noite? Quem trouxe a carta? Daqui a pouco quem trouxe a carta vai colocar aqui. E nós temos 3 meses essa carta. Essa campanha vai durar 3 meses. Todo final de mês, toda última quinta-feira, nós, os obreiros da liderança, vamos para o monte orar por essas cartas. Amém? 3 vezes nós vamos fazer isso. Então você pode trazer, vai ficando aí, e nós vamos orar esses 3 meses. E eu creio, irmão, Deus vai fazer coisas grandes nesses 3 meses. Deus vai curar pessoas enfermas, Deus vai abrir porta, Deus vai abençoar de uma forma especial. Escreva sua carta para Deus, o desejo do seu coração, e Deus vai cumprir. Oremos, Pai que está nos céus, em nome de Jesus Cristo nós estamos aqui esta noite. Nós não somos dignos, Senhor, mas o Senhor nos alcançou com a sua graça, com a sua misericórdia.
Alguém pregou o evangelho para nós, e nós aceitamos a Ti como Senhor e Salvador. E agora, Senhor, Tu tem nos abençoado, tem nos colocado num patamar elevado, tem nos dado emprego, tem nos dado família, tem nos dado casa, tem nos dado igreja, tem nos dado amigo, tem nos dado saúde, Senhor. E nós estamos aqui entregando em Tuas mãos esta noite no Teu altar os nossos dízimos, as nossas ofertas. Abençoa os dizimistas fiéis, abençoa aqueles que foram dizimistas, mas parou, que possa retornar a dizimar. Aqueles que nunca foram dizimistas, que possa entender que é importante que ele dizima para que ele possa cooperar para o crescimento da tua obra, do teu reino. Que o Senhor venha abençoar os ofertantes de uma forma especial. É que eu te peço esta noite em nome de Jesus. Sai do seu lugar, traga a sua oferta com amor. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Tu és maravilhoso, Jesus, aleluia. Abençoa o teu povo, Senhor, que tem o coração aberto para abençoar a tua obra. Oh, aleluia. Glória a Deus. Obrigado, irmãos, que Deus continue abençoando a vossa vida. Tome assento. Nós queremos, nesse momento, registrar a presença de irmãos que cooperam conosco esta noite. Está conosco a Cristiane, a Lloyd e o Rafael, são da Assembleia de Deus, Morado do Sol. Onde estão os irmãos? Dê um sinal com a mão, onde está ali os irmãos. Permaneça em pé, irmãos, para nossa alegria também, vindo da cidade de São Lourenço, no estado de Minas Gerais, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Missão, ali, Ministério de São Lourenço, Minas Gerais, nosso querido pastor, me ajuda, Romero, né? Pastor Antônio Romero, amigo nosso, e está aqui o Cássio França da Silva Rocha. Fica de pé, Cássio. Cássio é amigo do Tiago, do Elton, estiveram na base missionária juntos, e é um moço que Deus tem levantado, destacado para pregar o evangelho por esse Brasil. Então os irmãos continuam orando pelo Cássio, para que Deus possa continuar dando vitória, e ele veio aqui para conhecer a nossa igreja e para ministrar uma palavra da parte de Deus para o nosso coração. Deus continue te abençoando, Cássio, ainda um jovem solteiro, preparando para casar, que Deus continue te abençoando. Os irmãos, como vão receber eles? Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Comigo é uma alegria ter você aqui, nos faz sentir vontade de cantar e dizer que Cristo tem para oferecer a alegria de viver. Aceite a Jesus Cristo e feliz será. Queremos que você volte outra vez e novamente lhe dizer que foi bom conhecer você. Visitante, oh, que bom que você veio, oh, foi Jesus quem te chamou e você o aceitou. Foi bom conhecer você, foi muito bom. Foi bom conhecer você, pra lá de bom. Foi bom conhecer você. Aplauda o Senhor pela vida dos nossos irmãos. Meus irmãos, sentado como vocês estão, eu quero pedir ao Cássio, por favor, Cássio. Nós vamos passar a palavra para que ele possa estar ministrando para nós. Eu quero pedir ao pastor Wilson, vai estar orando, você curva a sua cabeça. Vamos orar pela vida do Cássio, para que Deus possa usá-lo como canal de bênção para a nossa vida. Agora, irmão, fique ligado. Deus tem algo para a minha vida e para a tua esta noite, eu tenho certeza. Não perca a oportunidade. Saúde a todos com a paz do Senhor. Oremos. Senhor, meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai querido, em Tua presença estamos, Senhor. Pai, o que tínhamos a oferecer, ó Pai querido, até então apresentamos, Senhor Deus, já entregamos a Ti, Senhor Deus, aquilo, Pai querido, que tínhamos, Pai, preparado. Agora, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, em Tua presença, Senhor, coloca a vida do Teu servo, Senhor, o qual, Pai querido, está incumbido, Senhor Deus, de transmitir, ó Pai querido, a Tua mensagem, a Tua palavra, Senhor, aos nossos corações.
Abra, Senhor, as janelas do céu, ó Pai querido, sobre esta casa nesta noite. Prepara, Senhor Deus, os nossos ouvidos, ó Pai, para que possamos ouvir, Senhor Deus, e os nossos corações para que possam guardar tudo quanto, Senhor Deus, Tu falares através da vida do Teu servo, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, usa, Senhor, o Teu Filho, Pai querido, assim como Tu, Senhor Deus, seja de Tua vontade, em nome de Jesus, que seja o Teu Espírito a falar sobre a vida dele, ó Pai querido, que não seja nada, Senhor Deus, do homem, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto você está alegre nessa noite? Dê glória a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, é uma noite de muita alegria. Eu sou grato a Deus pela confiança do Senhor, por poder nos conceder esta oportunidade de poder anunciar a Tua palavra. Quero agradecer a Deus também pela credibilidade do nosso pastor Aparecido. Muito obrigado por esta oportunidade de poder estar aqui, engrandecendo a Deus pela vida do nosso irmão Tiago, nosso irmão Elton, que foi a ponte para estarmos aqui louvando a Deus e exaltando o Senhor. Meus irmãos, por gentileza, abra as vossas Bíblias na segunda epístola aos Coríntios, no seu capítulo 13 e versículo 13. Texto a qual o Senhor Deus, Ele colocou ao meu coração para ministrar aos irmãos de uma forma especial. Trago saudação da minha igreja, Assembleia de Deus, Ministério São Lourenço. Um abraço do nosso pastor Antônio Romero Filho, que está na cidade de São Lourenço, servindo a Deus na nossa igreja. Quantos acharam, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Meus irmãos, quando nós começamos a meditar na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada, nós começamos a compreender que a palavra de Deus para as nossas vidas é mais do que especial. É interessante que quando nós meditamos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, ela vai se manifestar de uma forma simbólica para as nossas vidas, como se fosse uma ponte. É interessante que quando nós lemos os livros seculares que temos no século 21 ou os séculos passados, nós iremos compreender que os livros, eles podem se apresentar para as nossas vidas como se fosse uma parede. É interessante que quando nós nos deparamos a situação aonde estamos, na área geográfica, nós iremos compreender que a parede, ela nos impede de avançar para o outro lado. A parede, ela sempre vai ser um impedimento, a parede, ela sempre vai limitar as nossas vidas. É interessante que alguns livros seculares, eles sempre vai limitar a nossa visão. Ele sempre vai limitar algumas coisas que o Senhor Deus tem para as nossas vidas. Mas é interessante que quando nós começamos a meditar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, no oráculo do Senhor Deus que foi concedido para as nossas vidas, nós iremos estar passando de uma forma simbólica diante de uma ponte. Como assim? É interessante que quando nós começamos a meditar na palavra de Deus, nós que estamos tristes, nós que estamos cabisbaixos, nós que estamos desanimados, é bem verdade que a primeira meditação, na primeira palavra, naquilo que nós estamos lendo, nós já começamos a ser transformados, nós já começamos a entender algumas coisas de Deus para a nossa vida. Talvez nós entramos e deparamos com a palavra do Senhor de uma forma triste. O Senhor Deus, Ele nos concede a alegria do Senhor. Quando nós começamos até mesmo olhar a nossa vida dizendo que não vai dar, que não tem jeito, o Espírito do Senhor, Ele traz à memória a nossa vida aquilo que nos dá esperança. É interessante que quando nós estamos lançados no pecado, nós estávamos jogados, a qual ninguém queria nada conosco, o Senhor Deus, Ele permitiu através do Teu Espírito Santo a palavra do Senhor ao nosso coração, e aquele que estava no pecado, ele veio para a promessa do Senhor. Talvez essa noite, eu não sei como você chegou, aquilo que você necessita, ou aquilo que você veio pedir, mas a verdade que eu tenho para a sua vida é que a palavra do Senhor já está sendo feita por menção, e nessa noite Deus vai te transferir de um lado para o outro, vai tirar da onde você está dizendo que não dá, e vai mostrar que você é mais do que especial, porque o Espírito do Senhor te fez mais do que vencedor. Meus irmãos, quando nós começamos a meditar na palavra do Senhor e nós começamos a compreender um pouco deste texto,
a qual o Senhor Deus nos concedeu nessa noite, nós iremos entender um pouco da biografia deste homem. A Bíblia Sagrada vai nos dizer, no seu livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 9, que existe um homem chamado por o nome de Saulo de Tarso. É interessante que a Bíblia, ela nos apresenta este homem a perseguir a igreja do Senhor. A Bíblia agora nos concede o homem conhecedor, o homem que tinha sobre a sua área natural um grande conhecimento. E ele estava a perseguir a igreja do nosso Senhor. E é interessante agora que quando ele começa a perseguir a igreja de Jesus, a Bíblia começa a nos mencionar que veio-se uma luz do céu e disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? É interessante que estava Saulo em cima de um cavalo, não sei, a Bíblia não menciona, mas nós todos acreditamos que era o veículo a qual todos usavam naquela época. Que quando Saulo ouviu aquela voz, a Bíblia nos menciona que caiu ele com a sua face em terra. É interessante, eu paro agora para imaginar que quando aconteceu este imprevisto, que quando aconteceu esta luz do céu e veio logo esta voz gritando: Saulo, Saulo, por que me persegue? Eu acredito que toda aquela multidão, todo aquele povo escutou um ruído, escutou um barulho, mas Saulo escutava uma voz. Por quê? É interessante que o projeto agora era com Saulo de Tarso, a mudança agora era com Saulo de Tarso. Talvez você ainda já está ouvindo algumas vozes do Senhor Deus dizendo que é tempo de mudança na sua vida, que é tempo de estrutura na sua casa, que é tempo de fortaleza sobre o seu relacionamento. E enquanto você ouve voz, pessoa, ela sempre vai ouvir barulho. Como assim? Ela sempre vai dizer o que você está ouvindo, quem está falando com você, quem disse que a sua vida vai mudar. Mas dessa noite, na autoridade do Senhor nosso Deus, eu venho lhe dizer que quem fala contigo é Jesus, quem fala contigo é o Senhor Deus, quem prometeu foi Ele, e quem vai fazer é Ele na sua vida. A Bíblia, ela começa a nos apresentar que Saulo ouviu a voz do Senhor, e agora a mudança começa sobre a vida daquele homem. O homem conhecido como Saulo de Tarso, a sua vida começou a ser mudada. Depois, a partir desse tempo, a sua história já foi conhecida como Paulo. Este homem já foi conhecido diferentemente. A Bíblia nos menciona que estava este homem caído, prostrado, e o Senhor nosso Deus manda para que Ananias vá até a rua direita e encontre aquele homem. E a Bíblia menciona dizendo: Ananias vai até a rua direita, busca este homem chamado por nome de Saulo, porque para mim é um vaso escolhido. Quando o Senhor Deus manda que Ananias vai de encontro a Saulo de Tarso, a primeira coisa que este homem fala é: Senhor, ele está para buscar a tua igreja, ele está para tentar caluniar a tua igreja, ele está a perseguir a tua igreja. É interessante, meus irmãos, que todas as vezes que Deus ele fala que vai te usar, que vai levantar a sua vida, que vai mudar a sua história, a primeira coisa que acontece é aparecer Ananias dizendo: Senhor, lembra-se do passado dele, Senhor, lembra da história dele. Mas nessa noite eu quero te dizer de uma forma especial que você é vaso escolhido, que a tua oração ela surge mais do que efeito. A tua oração tem um grande poder, porque quem te ouve é o Senhor dos exércitos, o Senhor nosso Deus da nossa alma. Aí a Bíblia agora começa a nos mencionar que estava este homem indagando com o Senhor. A primeira coisa que o Senhor fala é: Ananias, ele é um vaso escolhido. Vai diante aquele homem, coloca a sua mão sobre ele e ora para ele, porque ele vai receber algo especial. Após ele receber aquela oração, a minha Bíblia menciona que ele foi cheio do Espírito Santo. É bem verdade que todo aquele ou toda aquela que é cheio do Espírito do Senhor, ela nunca vai ficar parada, e ele nunca vai ficar parado. É impossível um homem, uma mulher ficar parado cheio do Espírito Santo. Todas as vezes que Deus enche, ele enche com um grande propósito. Todas as vezes que Deus chama, ele chama com um grande propósito. A Bíblia menciona agora, através dos estudos e através da narrativa bíblica, que este homem começou a se encher do Espírito Santo e começou a sair para a sua obra. Esse rapaz foi chamado e convocado pelo Senhor. É interessante que ele não estava cheio de si, ele não estava cheio daquilo que ele queria, mas o próprio Deus o encheu a ele para fazer algo especial. A Bíblia começa a nos mencionar que ele começou a sair para fazer a obra do Senhor. Diante das suas viagens missionárias, ele começa a escrever a primeira
primeira epístola aos Coríntios. É interessante que quando ele começa a expor aquilo que estava sobre o seu coração e aquilo que o Espírito do Senhor o permitia, a Bíblia começa a nos mencionar que começou a levantar pessoas, mestres, professores, começou a levantar pessoas dizendo que ele estava falando dele mesmo, que ele estava pregando da carne, que ele estava fazendo a sua própria vontade. Pessoas corrompidas, pessoas que não atendem o chamado de Deus, pessoas que não entendem que uma oração tem resposta, e quando ela é respondida, ela começa a indagar aquele que o Senhor respondeu. Aí a Bíblia Sagrada começa a nos apresentar que o povo tentava caluniar aquele homem não estava fazendo a própria vontade, ele estava fazendo aquilo que Deus o confiou. Talvez essa noite você chegou aqui porque até que Deus o ajudou, porque até que Deus lhe trouxe, e pessoas estão dizendo, está querendo aparecer, está querendo se mostrar, está querendo ganhar coisas para mostrar que é melhor do que todos. Mas nessa noite eu quero te dizer que Deus tem um segredo para a sua casa. Você pode continuar orando, porque Deus vai continuar mudando. Você pode continuar buscando, porque Deus vai continuar te respondendo. Aí a Bíblia, ela começa a nos mencionar agora que este homem, ele começa a escrever a sua segunda epístola aos Coríntios. É interessante que nós paramos diante dos estudos e nós começamos a compreender que o intuito deste homem a escrever a segunda epístola aos Coríntios, ou as segundas cartas aos Coríntios, não era somente para levar um ensinamento para aquela igreja, não era somente para levar algumas palavras para aquela igreja, mas o interessante é que ele estava escrevendo a segunda epístola aos Coríntios para defender a sua vida e para defender o seu ministério. Nessa noite eu vim trazer uma palavra simples para o seu coração. Não precisa nós pegarmos o nosso braço como fez Moisés para defender o seu próximo. Não precisa pegar a sua boca para defender a sua família, o seu ministério, para defender aquilo que está nas suas mãos. Mas a minha Bíblia me ensina aqui que diante da palavra do Senhor nós defendemos aquilo que é nosso. Diante da palavra de Deus nós defendemos aquilo que Deus nos deu. Diante daquilo que está sobre as nossas mãos é defendido pela palavra do Senhor. Talvez você saiu da sua casa dizendo: Senhor, eu não tenho mais solução, eu já perdi o caminho, eu não sei mais o que fazer, eu não sei na onde vou chegar. Mas nessa noite, dentro da palavra, eu quero te dizer que Jesus, ele é o caminho, que Jesus, ele é a verdade, e que Jesus, ele é a vida. Talvez você chegou aqui dizendo: Senhor, eu estou andando para lá e para cá a pé, eu não consigo fazer mais nada, eu quero pregar a tua palavra, eu não tenho um veículo, pessoas ficam zombando de mim, porque eu prego, eu canto, eu louvo, eu faço a tua obra, eu ando para lá e para cá a pé, e todos estão zombando de mim, dizendo que cadê o teu Deus que falou que muda, que concede, que dá a provisão. Mas nessa noite eu quero te dizer, não importa da maneira que você anda, mas a minha Bíblia diz que quão formosos são os pés daquele que anuncia a boa nova. Não adianta o diabo se levantar ou pessoa se corromper, mas aquilo que é seu Deus te deu. Talvez você disse: Senhor, é a última vez que eu vou no seu culto, é a última vez que eu vou na tua igreja para te adorar. Pessoas falam: cadê a sua história? Não mudou ainda. Cadê a sua oração? Não foi respondida ainda. Você continua no jejum, você continua na consagração, você continua buscando o Senhor, nada acontece, e as suas lágrimas caem toda noite, todo dia, toda manhã, e você fala: Senhor, cadê a minha oração? Cadê a minha resposta? E você continua na casa do Senhor. Mas nessa noite eu quero te dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. A palavra de Deus vai ser respondida nessa noite. Agora a Bíblia, ela começa a nos apresentar algo especial que o Senhor coloca no meu coração. Quando nós começamos a meditar de uma forma natural, nós iremos ver a bênção apostólica dentro deste texto, a qual nós tiramos por menção. Se nós pararmos, nós iremos ver que dentro da liturgia das Assembleias de Deus, ou outras denominações, tem por hábito e costume, a todo findado do culto, despedir os irmãos da igreja com uma bênção apostólica. Se você for deparar com esse texto de uma forma natural, você vai me falar: missionário, é somente uma bênção apostólica. Mas é interessante que quando eu paro e começo a analisar de uma forma espiritual, eu vou começar a acreditar que as maravilhas do Senhor, concedida para aquele que crê, que conhece o nosso Senhor e Salvador Jesus. Quando nós
olhamos com a nossa visão espiritual, nós iremos compreender que aquilo que o Senhor prometeu para a nossa vida, a toda noite Ele está nos respondendo, a todo culto o Senhor está nos respondendo. Como assim, missionário? Quando nós olhamos no primeira etapa, nesse primeiro ponto, a graça do Senhor Jesus, nós iremos ver a graça do Senhor sobre a minha e a sua vida. A Bíblia Sagrada vai nos dizer no livro do 1 Samuel, no seu capítulo 1, que existia uma mulher chamada por nome de Ana. A Bíblia começa a nos mencionar que esta mulher, ela buscava o Senhor, que esta mulher tinha uma família e que esta mulher era com seu esposo. Mas era interessante que a Bíblia nos apresenta que ela subia a Siló para adorar ao Senhor. Ela não somente subia porque ela precisava de algo, mas ela subia para adorar ao Senhor, para buscar a face de Deus. É interessante que todas as vezes que ela dispusia a fazer a vontade do Senhor e a orar ao templo de Siló, a Bíblia começa a nos apresentar que existia uma mulher por nome de Penina. A Bíblia diz que Penina gostava de zombar, que tentava atrapalhar a vida de Ana, só porque Penina tinha e Ana não tinha. É interessante que dentro desse mundo a qual nós vivemos, pessoas sempre vai zombar porque você tem ou porque você não tem. É interessante que o livro de Eclesiastes, pelo sábio Salomão escrito, a Bíblia vai nos apresentar no seu capítulo 9, no seu versículo 2, que tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sol que nasce para o ímpio também nasce para o justo. A mesma dificuldade que um passa, o outro também passa. Mas é interessante que um passa com Deus e outro passa sem Deus. Nessa noite eu já quero te dar uma resposta bem interessante para o seu coração. Você não pode ainda ter o seu sonho, você não pode ainda ter conquistado o seu desejo, mas a verdade certa para a sua vida é que o Deus de Israel está contigo, que o Deus da verdade está contigo, que o Deus da promessa é com você. Aí a Bíblia diz que subia ela para adorar ao Senhor em Siló. Aí eu começo a ver uma coisa interessante, que quando ela orava e quando ela buscava o Senhor, enquanto ela estava prostrada, a Bíblia diz que veio o sacerdote e indagou aquela mulher, pensando que ela estava embriagada. A Bíblia nos apresenta que foi diante do seu esposo Eucana, e Eucana indagou a ela: mulher, por que você não come? Você somente chora. Não sou eu melhor do que 10 filhos? Olha que interessante, a primeira pessoa do lado dela estava duvidando de algo dela. A primeira pessoa que estava junto com ela estava indagando algo dela. Como assim, pregador? A Bíblia nos menciona que Eucana, ele começou a dizer: mulher, por que você não come? Por que você não chora? Eu não sou melhor do que o teu sonho? Eu não sou melhor do que 10 filhos? Tem pessoas que chegam e indagam a nossa oração, que questiona a nossa oração, que questiona aquilo que nós estamos pedindo. Por quê? Dizendo que aquilo que Ele pode nos dar é melhor, dizendo que aquilo que Ele pode nos oferecer é melhor. Mas dessa noite eu vim lhe dizer que existe algo insubstituível na sua vida. Não adianta pegar lentilha, não adianta ouvir 10 filhos, mas aquilo que Deus te prometeu, você vai receber. É por isso que eu saí de Minas Gerais para te dizer: vale a pena orar, vale a pena acreditar, vale a pena lançar a sua vida aos pés do Senhor e dizer: Senhor, a minha casa está em ruína, Senhor, a minha filha está moribunda, Senhor, a minha filha está indo de mal a pior, eu estou dependendo do Senhor. Entra na minha casa, minha filha tem 12 anos, a minha filha está lançada, a minha filha está desanimada, a minha filha não tem mais jeito, é só o Senhor que pode. É por isso que eu vim aqui me prostrar aos teus pés. E a Bíblia diz que quando Jairo estava clamando, a Bíblia diz que apresentou Jesus e saiu da sua casa, saiu da onde ele estava e foi para a casa dele, dizendo que tinha jeito para a família dele, que tinha jeito para a casa dele. Nessa noite eu vim lhe dizer que tem solução para a sua vida, que tem solução para a sua casa. Se você acredita, levanta a sua mão, adore a Deus. Aí a Bíblia diz que quando ela clamava, ele estava indagando. A Bíblia diz que ali existia, no seu versículo 2, existia Eucana, que era casado com Penina, que era casado com Ana. Quando nós olhamos dentro da etimologia da palavra desses dois nomes, nós iremos ver dois caminhos diante a minha e a sua vida. Quando nós vemos o nome de Penina, traz o significado de pérola.
E é interessante que quando nós vemos dentro da igreja, ou até mesmo neste mundo secular, nós iremos ver pessoas preocupadas somente com as pérolas, pessoas preocupadas somente com bens materiais, pessoas preocupadas somente com aquilo que a sua mão pega, com a sua mão apalpa, que os teus pés pisam e que os teus olhos vê. Não é pecado, não, mas tem pessoas que lançam somente o seu coração. Eu começo a entender a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que Ana, ela não tinha, mas ela estava buscando algo de sobrenatural. O significado de nome de Ana traz o significado de nome de graça. É interessante que ela estava entrando por um caminho aonde ela não tinha nada, aonde ela não via nada, mas ela estava entrando para o caminho da graça. Ela estava entrando para o caminho que Deus tinha prometido para ela. Você não pode nem ter, mas continua no caminho da graça. Você não pode ter recebido, mas continua no caminho da graça. Continua no caminho da graça. Aí a Bíblia diz que quando ela estava a buscar o Senhor, subia Eucana e dava porção para a sua família, dava porção para Ana, dava porção para Penina, dava porção para os teus filhos. Mas quando chegava na vez de Ana era diferente, dava ele porção dobrada. Quando chegava na vez de Ana, era porção dobrada. Sabe o que eu aprendo com este texto da Bíblia Sagrada? Que quando dava ele porção para Ana, ele estava a profetizar, ele estava tomando uma atitude diferente, estava dando ele porção para Ana e estava dando porção para Samuel. Ele não sabia, mas ele estava dando uma porção dobrada. Você ainda não está vendo nada, você ainda não está almejando nada, você ainda não está vendo nada concreto na sua mão, mas nessa noite eu quero te dizer, continua a profetizar, continua a orar, continua a orar. Não tem nada na sua mão, mas eu quero te dizer de uma forma especial, já está sendo gerado no seu ventre, já está sendo gerado no ventre espiritual. Aí a Bíblia começa a nos mencionar que quando Eucana ele dava porção dobrada para Ana. A fase na nossa vida que o Senhor, ele sempre vai nos dar opções. O Senhor, ele sempre vai nos permitir opções. Ele sempre vai nos deixar a profetizar. A Bíblia diz do profeta Ezequiel, um grande profeta que profetizava em grandes multidões, mas chegou um tempo na sua vida que estava ele no vale dos ossos secos. A Bíblia nos apresenta agora que chega opções para a vida dele. Ou ele ficava somente naquele vale, juntamente com aqueles ossos secos, jogava para um lado e se juntava dizendo, não tem mais jeito, não vai acontecer, eu acho que é melhor eu ficar aqui jogado, entrelaçado, com os meus sonhos acabados, com os meus projetos enruinados, eu acho melhor é ficar aqui lançado sem fazer nada, sem orar, sem consagrar, sem buscar a face do Senhor. Ou ele tinha outra opção, chegava para um lado e dizia, Senhor, tu sabes, eu vou profetizar, é agora que vai acontecer. Nessa noite eu vim dizer que você tem opção sim, ou você continua sentado, desanimado, falando, Senhor, acabou, não tem mais jeito, a farinha, o azeite não vem mais, a solução não chega mais, você fica sentado dizendo que não tem como, que os teus sonhos acabou. Ou você levanta a sua cabeça e diz, Senhor, eu sei que o Senhor é comigo, e é por isso que eu vou continuar a orar, é por isso que eu vou continuar a profetizar, é por isso que eu vou ordenar que a minha história vai mudar, que a minha vida vai passar desse lado para o outro. É por isso que eu acredito naquilo que o Senhor nos disse, aquele que pede recebe, aquele que bate as portas se abre, aquele que busca encontra. Nessa noite Deus marcou para vir você e a sua família e os seus sonhos e os seus projetos, dizendo que vai dar certo, que Ele vai responder. Aí a Bíblia, ela começa a mencionar o amor do Senhor, nosso amor do nosso Deus. A Bíblia nos apresenta o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 26, que estava a Jesus ao monte Getsêmani. Estava Jesus, o meu e o seu Jesus, aquele que andou sobre as águas, aquele que multiplicou os pães, aquele que fez milagres, aquele que levantou aquele que nunca iria andar, aquele que nunca iria mudar a sua vida, o próprio. Aí a Bíblia começa a nos apresentar, que chama 3 dos seus discípulos e começa a chegar no intuito, pensando, é melhor eu orar, é melhor eu colocar uma disposição para orar e buscar a face do Senhor. Aí é interessante que eu começo a aprender, não trago aqui uma doutrina, mas é um raciocínio meu. Muitos dizem que a unção faz diferença, muitos
nos diz que a unção muda a história. Eu acredito, eu gosto, eu sou apaixonado. Mas é interessante que Jesus, ele era a própria unção. Jesus era o Filho de Deus. Jesus, ele podia fazer algo e iria acontecer. É igual nós pensamos, pregadores ou levitas, que se nós abrimos a boca, nós vamos fazer diferença, porque nós temos unção. Mas eu começo a aprender algo mais do que especial. A Bíblia diz que o nosso Senhor, ele se colocou no chão dizendo: Senhor, faça a tua vontade, meu Pai. Jesus, a própria unção, ele se colocou no chão para dizer: Senhor, eu preciso de uma direção, eu não aguento, mas se o Senhor falar assim, eu vou continuar, porque eu sei que tu, Senhor, é Deus, e eu sei que o Senhor é santo, eu sei que sou da sua parte, e estou aqui para fazer a tua vontade. É por isso que eu sou apaixonado na palavra do Senhor. Não importa nós temos conhecimento, não importa nós temos o nosso raciocínio, não importa nós temos o nosso QI avançado, mas importa é a direção de Deus, e a direção do Senhor se encontra na oração. Sabe o que eu quero te dizer? Para a sua vida mudar, para a sua vida ser transformada, você precisa de direção, você precisa buscar o Senhor, você precisa orar, que Deus vai mudar. Aí Jesus, ele, diante a circunstância, ele ouve a voz do Senhor, ele faz a vontade do Pai. A nossa vontade, ela é especial, mas a vontade do Senhor é divina para a nossa vida. Aquilo que é especial, ela passa. Aquilo que é especial é marcante de dia, é marcante numa fase, mas aquilo que é divina foi ontem, é hoje e vai ser eternamente. Aquilo que é divino foi ontem, é hoje e vai ser eternamente. Aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, enquanto você tiver a direção, vai durar, vai ser eterno. A sua família vai ser bem sucedida, a sua casa vai ser estruturada, porque tem direção de Deus. Aí a Bíblia diz que Jesus, ele olha a situação, Jesus, ele vê tudo aquilo que estava diante dele. Acredito que na sua visão natural ele estava olhando todos aqueles exércitos, todo aquele povo, toda a sua dificuldade, porque ele era onisciente, ele já estava vendo. Mas só que a Bíblia nos apresenta que ele enfrentou tudo aquilo que estava diante dele, porque ele estava orando inconstantemente, ele estava buscando a face do Senhor a todo tempo. A nossa fase vai passar sim, a nossa dificuldade vai passar sim, mas temos que orar, temos que buscar o Senhor. É por isso que Moisés, quando ele foi chamar Josué, no seu capítulo 31, versículo 7 de Deuteronômio, a Bíblia nos diz que Moisés disse: Josué, esforça-te, tem de bom ânimo, porque o Senhor nosso Deus, ele será contigo. É interessante agora que no livro de Josué, capítulo 1, no seu versículo 9, não era Moisés ensinando Josué, mas era o próprio Deus falando: Josué, esforça-te, tem de bom ânimo, porque eu serei contigo por onde quer que você anda. A palavra esforça-te traz o significado de fortalecido ou fortificado. Eu vejo Deus falando assim: Josué, agora chegou a sua vez, agora acabou a parte teórica, agora acabou você tanto ver, tanto analisar, agora chegou o tempo de você viver a prática. Então esforça-te, fortaleça, fortifica. Fortalecendo aonde? É na oração, é na palavra, porque existe um Rio Jordão. Sabe o que vai fazer o Rio Jordão abrir? É você fortificar, é você fortalecer. Eu estou vendo aqui Rio Jordão abrindo, eu estou vendo muralha caindo, eu estou vendo aqui tudo acabando, porque a oração move montanha. Aí a Bíblia, ela nos diz no seu Evangelho de João, capítulo 15, versículo 14, se eu não estou enganado, que a Bíblia nos menciona que Jesus, ele fala com os seus discípulos: eu rogarei o Pai e pedirei para que o Pai envie um Consolador. Agora no livro de Lucas, capítulo 24, 49, o Senhor, ele traz um ensinamento para eles, em uma posição para a promessa: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. O Senhor agora, ele falou algo interessante para eles: vocês querem encontrar, vocês querem receber algo, ficai em Jerusalém. A Bíblia diz, no Atos capítulo 2, que eles foram cheios do Espírito Santo, que eles receberam a promessa do Senhor, porque ele estava
na posição do Senhor. A primeira coisa que eu vejo era uma direção de Jesus. A primeira coisa que eu analiso era uma direção de Jesus para os seus discípulos. Então fica em Jerusalém. Para eles receber esta direção, eles teve que ter uma comunhão com o Senhor. Para eles receber esta direção, eles teve que ter uma comunicação com o Senhor. Quando eu vejo a comunicação ou um diálogo na Bíblia Sagrada, eu começo a trazer para os dias de hoje que eu vejo é uma oração. Nós iremos saber o lugar exato que Deus vai abrir a janela do céu, com a oração. Nós vamos ver com aquilo que Deus tem para a nossa vida, com a oração. A Bíblia diz agora que o céu, ele se abriu. Veio do céu um vento impetuoso, veemente, e veio e encheu toda aquela casa. Mais uma vez pessoas foram cheias do Espírito Santo. Aí eu vejo a comunhão com o Espírito Santo. A Bíblia começa a nos apresentar que saiu os discípulos para fazer a vontade do Senhor. Atos no seu capítulo 3, a Bíblia me apresenta que estava Pedro e João, cheio do Espírito Santo. Estava ele cheio daquilo que Deus o tinha prometido. A Bíblia começa a narrar que estava subindo eles a escada para a hora da oração à nona. Aí eu começo a entender no mundo espiritual que quando ele subia, enquanto eles davam o passo para subir, para orar na hora da oração à nona, naquele templo, ele estava buscando e estava travando uma batalha espiritual. Por quê? Quando Deus vai usar, vai honrar, vai levantar a nossa vida, meu amigo Tiago Araújo, sempre algumas coisas vêm tentar nos parar. Todas as vezes que Deus vai honrar, vai colocar algo sobre a nossa mão, sempre vai aparecer algumas coisas dizendo: não vai no culto hoje, não busca a presença de Deus, não continua com a campanha, e muito menos escreve a carta aos teus sonhos, porque é uma meninice. Mas nessa noite eu quero te dizer, se aconteceu algo, continua, avança, suba, porque no mundo espiritual Deus está te dando vitória. Aí eu vejo que, quando ele subia, o Senhor estava trabalhando na vida deles, mas eles estavam travando uma vitória, eles estavam travando uma batalha. E eu começo a entender que todas as vezes que acontece algo em nossa vida, nós estamos questionando ao Senhor. Nós estamos falando: Senhor, para quê e por que isso? Mas nós não podemos fazer isso, porque se nós temos comunhão com Deus, se nós acreditamos que Ele nos tirou das trevas para a maravilhosa luz, Ele está fazendo o que é melhor para nós. Aí eu começo a entender que Ele estava travando uma batalha, mas mesmo eles não estavam entendendo. Aí a Bíblia me apresenta no Evangelho de João, no seu capítulo 9, que existia um homem que era cego de nascença. Este homem era cego. Aí a Bíblia me apresenta que estava entrando Jesus pela cidade, e estava juntamente com os seus discípulos. Quando Jesus passou perto dos seus discípulos, a primeira coisa que os seus discípulos disseram: Jesus, quem pecou, ele ou os pais dele, para que ele nascesse cego? E ninguém sabia o que Deus tinha na vida dele, ninguém entendia o que Deus tinha na vida dele, mas ele estava dizendo que ele estava em pecado, que ele estava em dificuldade, que ele estava fazendo tudo errado para acontecer algo na vida dele. Aí eu aprendo e agrado ao Senhor Deus com as tuas lindas palavras e a tua sabedoria. A minha Bíblia Sagrada nos diz que Jesus, ele chegou diante dos seus discípulos e disse: olha, ele nem pecou, e muito menos a tua mãe pecou, os teus pais pecaram, mas é para que as obras de Deus se manifestem sobre a vida dele. Aí eu começo a ver Jesus, o trabalhar do Senhor, a qual nós não entendemos. A minha Bíblia diz que Jesus, ele lançou a sua saliva no chão, pegou aquela terra, juntou, fez um lodo e lançou nos olhos daquele homem, colocou nos olhos daquele homem. Aí eu comecei a indagar o Espírito Santo de Deus, dizendo: Senhor, por que o Senhor fez isso? E para que o Senhor fez isso na vida daquele homem? Ele já não enxergava, ele já não tinha visão, ele já não entendia o que estava acontecendo com ele, mas o Senhor ainda vem ofuscar mais a visão dele. Aí é isso que nós paramos e dizemos: Senhor, por que o Senhor está fazendo isso na minha vida? Por que o Senhor está fazendo isso na minha casa? Eu sou dizimista, eu busco a sua presença, eu jejuo, eu consagro, eu estou todos os dias na escola dominical, mas nós não entendemos que aquilo que Deus tem para a nossa vida é maior, é melhor, é memorável, para que Deus marque a nossa história. Aí eu começo a aprender com Jesus. Jesus, ele fala para aquele homem, desce ao tanque de Siloé, lava os teus olhos. Aquele homem não entendia, mas ele estava com comunhão com Jesus, ele estava em oração com Jesus, ele estava entendendo
que aquilo que Deus falou pode fazer, que aquilo que Jesus falou pode realizar, que Ele garante a vitória. Nessa noite eu vim te dizer, aquilo que o Espírito Santo está falando, aquilo que o Espírito Santo está te dizendo, pode garantir que Deus vai realizar, pode carimbar que Deus é contigo. Aí a Bíblia diz que aquele homem desceu ao tanque de Siloé. Segundo a tradição judaica e a gematria bíblica, ela vai nos dizer que ali tinha aproximadamente 30 degraus. O número 30 na gematria bíblica traz o significado de maturidade e consagração. Aí eu começo a entender que quando ele estava a descer aquela escada, quando ele estava a descer aquele tanque de Siloé, aqueles 30 degraus aproximadamente, segundo a história, ele estava descendo para ganhar maturidade, ele estava descendo para ganhar experiência. Aquilo que você não conhece, aquilo que você não sabe o que está ou por que está acontecendo na sua vida, Deus está te usando para te dar experiência, Deus está usando para te dar maturidade, Deus está usando para te dar aproximação com Ele. Aí a Bíblia diz que quando chega lá, Ele lava os teus olhos com a água. A água na pneumatologia é o símbolo do Espírito Santo. Então quando Ele lavou com a água, a primeira coisa que ele encontrou foi a água. A primeira coisa que ele deparou, trazendo para os dias de hoje, foi com o Espírito Santo. A primeira coisa que ele entendeu é que o Espírito Santo está com ele, que o Espírito Santo está conosco, que o Espírito Santo, mesmo na dificuldade, ele intercede por mim e por você, com gemido inexprimível. Aí a Bíblia diz que ele veio, pegou aquilo que já tinha acontecido, retornou e retomou a sua história. É como nos dias de hoje. Você chegou aqui de uma maneira, você não via, você não entendia, mas você vai retomar, você vai voltar, você vai em direção à sua casa diferente, você vai voltar com a sua visão aberta, você vai voltar com a sua história diferente. Pode até não mudar, mas você vai entender que orar vale a pena, que orar o Senhor responde, que orar Deus entra com providência. Aí a Bíblia diz que quando ele estava subindo, ele subiu diferente. Ele desceu calado, mas agora ele subiu falando: eu era cego, mas agora eu vejo. Eu não entendia, mas agora eu entendo. Eu não compreendia, mas agora eu compreendo. Eu não acreditava, mas agora eu acredito. E tem um significado que é da consagração. Ele desceu desanimado, ele desceu desonrado por causa da sua história, mas quando ele foi subir consagrado. Ele foi subir honrado, ele foi subir entendendo que Deus é Deus, que Ele falou, Ele faz, que Ele pode, que Ele tem, que Ele levanta, que Ele abre. Ei, Deus está dizendo essa noite que Ele é o Deus que responde a oração, é Ele que abre as portas, é Ele que quebra as muralhas, é Ele que tira o homem da cisterna, é Ele que é com o homem no vale, é Ele que opera onde ninguém acredita mais. Aí aquele homem subiu para a oração da Oranana. Quando ele chegou lá, a primeira coisa que nos apresenta que ele deparou era com um homem que estava paralítico, que estava coxo, aproximadamente 40 anos. A primeira coisa que chegou Pedro e João, eles disseram para ele: eu não tenho ouro, eu também não tenho prata, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Levanta-te e anda. Aquilo que eles deram fez diferença. Aquilo que eles deram, tiraram um homem e colocaram um homem de pé. Aquilo que eles tinham ali, eles não receberam de qualquer maneira. Aquilo que eles tinham naquele momento não foi qualquer maneira, não foi qualquer coisa que deu para eles, não. Eles tiveram tempo, eles tiveram que esperar, eles tiveram que orar. Sabe aquilo que Deus está preparando para a sua vida, que você está pedindo, que você está clamando, não vai ser de qualquer maneira que Deus vai te dar, mas continua clamando, continua orando, que aquilo que Deus vai te dar, vai mudar muita história, vai ajudar muitas pessoas, e todos vão ver que Deus é Deus, e muda a história. Se coloque de pé em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero que vocês venham à frente, por gentileza. Eu quero orar por vocês, e eu quero concluir esta mensagem antes de orar pela vida de vocês. Não tenha vergonha,
venha na frente, eu já estou com o meu horário avançado, mas eu quero orar pela vida de vocês, em nome de Jesus. Você veio com a sua carta, ou até mesmo você veio ser uma carta para Deus nessa noite. Deus, Ele vai fazer algo de especial para a sua vida. Quando Ele deu aquilo que Ele tinha, uma pessoa se colocou de pé, uma pessoa recebeu um grande milagre. Só que aí eu começo a ver dentro da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, que aquilo que eles tinham fez uma grande diferença. Aquilo que Deus Ele prepara para as nossas vidas não é coisas pequenas. Aquilo que Deus Ele vai nos conceder é para fazer diferença nesta geração. Nessa noite eu não sei o que você veio pedir, o que você veio buscar, ou aquilo que está diante desta campanha. Talvez você está pedindo por um ministério, talvez você está pedindo por um dom, talvez você quer algo na sua família, na sua casa. Nessa noite eu não posso lhe dizer que vai acontecer hoje, mas Deus Ele já ouviu o seu clamor. Deus Ele já ouviu que Deus Ele é Senhor na sua vida. Quando aquele homem Ele deu aquilo que ele tinha, ele estava dando, nós podemos entender que era o Espírito Santo, que eles tinham recebido, que era algo de mais valor do que o ouro, que a prata. Aquilo que nós temos é valioso. Só que eu vejo dentro do povo antigo, o povo judeu, que quando a criança ou o homem nascia, nos seus 5 anos, ele separava a sua vida, ele separava a sua infância, porque o seu pai, o seu avô, os teus tios, eles iam ensinar algo diferente para eles, eles iam ensinar a palavra do Senhor. Então com 5 anos eles começavam a aprender a palavra do Senhor, aprendia a história de Israel e as 613 leis da nação de Israel. É interessante que quando ele estava com 12 anos, eles tinham que falar, eles podiam que expressar de cor e salteado, porque a sua vida foi preparada para isso. Quando ele chega com uns 17 anos, eles já estão conhecidos como levita mor, eles estão na escada do templo, eles iriam trabalhar como levita, como sacerdote. Quando ele chega com 18 anos, eles é avançada, a sua vida é honrada, eles estão pelo átrio, eles estão no átrio do templo, do tabernáculo do Senhor. Quando ele chega com 35 anos, eles vão como sacerdote para o lugar santo. É interessante que aos seus 45 anos, eles chegam no lugar santo dos santos. E eles estavam com algo que eles tinham aprendido, ele estava com algo que eles desejavam. Aí qual é a minha pergunta para a noite de hoje? Até onde você quer chegar com aquilo que Deus tem para a sua vida? Até onde você quer chegar com aquilo que Deus tem preparado para a sua vida? Quando eu estava orando ali, antes do culto, eu estava orando ao Senhor, dizendo: Senhor, até onde o Senhor quer me carregar no colo? Até onde o Senhor quer me levar? Porque eu não conheço os teus caminhos, eu não sei para onde o Senhor quer me levar, mas uma coisa eu tenho certeza: eu conheço aquele que está me guiando. Abraão não sabia para onde ele ia, mas ele sabia quem estava levando ele. Essa noite eu vim te dizer: você não sabe o que vai acontecer amanhã, mas tenha certeza, começa a conhecer aquele que te leva. Até onde você quer chegar com esta carta para Deus? Até onde você quer chegar com a carta para Deus? Até onde você quer chegar com as maravilhas do Senhor? Que é a graça do Senhor, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo. Aí eu vejo que a comunhão com o Espírito Santo, ela faz diferença. A comunhão com o Espírito Santo, ela faz diferença. Do livro de Gênesis ao livro de Deuteronômio, nós vemos o escritor Moisés escrevendo. Livro de Êxodo, nós vemos ele escrevendo o seu próprio nascimento. Em Deuteronômio ele está aqui escrevendo a sua própria morte. Como alguém pode escrever o seu próprio nascimento e como alguém pode escrever a sua própria morte? Aí eu aprendo uma coisa, que a comunhão com o Espírito Santo nos permite escrever o começo da nossa história e até aonde nós queremos chegar. Essa noite eu vou orar pela sua vida em nome de Jesus. E eu quero apresentar esta situação. Eu quero apresentar esta dificuldade que está diante da sua vida. Eu quero apresentar essa alegria que está no seu coração. Eu quero apresentar essa carta, aquilo que você está carregando, dizendo: Senhor, é a última vez, Senhor, ou é o começo, é o princípio que eu estou pedindo ao Senhor. Por favor, Senhor, ouve o meu clamor. Nessa noite eu quero te dizer que Ele já ouviu. Antes que as tuas palavras saíssem dos teus lábios, o meu Deus já está ouvindo o teu clamor. Coloque a mão no seu coração.
Coloca a faixa 1 para mim, por favor. Coloque a mão no seu coração. Nós vamos orar ao Senhor Deus. Eu já estou vendo pessoas sendo tocadas pelo Espírito Santo. Eu já estou vendo lágrimas, não se preocupa. Se Deus já está visitando, não se preocupa. Deus, Ele vai fazer algo na sua vida. Senhor Deus e Pai, eu quero, Pai, te apresentar, Senhor Deus, a tua igreja. Quero apresentar, Senhor Deus, o teu povo. Senhor Deus querido, pessoas, Pai, que chegaram aqui sem saber, Pai, o porquê do Senhor trouxe eles aqui nesta igreja, nessa noite. Pessoas, Senhor, que está caminhando, pessoas que estão entendendo que o Senhor é Deus, pessoas que sabem, Pai, que o Senhor ouve, mas pessoas que o passar do tempo, o Senhor está indagando, pessoas com o passar do tempo, Senhor, que estavam no Salmo 40 dizendo, Senhor, eu estou descansando no Senhor. Eles transferiram para o Salmo 70 dizendo, Senhor, apressa. Eles perderam, Senhor, a confiança que o Senhor ainda é Deus. É por isso, Pai, que foi preparado, Senhor, esta campanha, uma carta para o Senhor, uma oração dada pelo Senhor. E eu aprendo, Senhor, dentro desta palavra, que a nossa carta, ela começa, Pai, com teu amor dado por nós. Ah, Senhor Deus, a graça do Senhor em nossa vida, a comunhão com o Senhor nos permite, Senhor, escrever grandes histórias, Senhor. Nessa noite eu quero apresentar o teu povo, Senhor, pessoas que conhecem, pessoas que não conhecem. Ah, meu Deus querido santo, que eles venham te conhecer, o Senhor, a partir dessa campanha, que eles possam ter experiência, que eles possam crescer, Pai, que eles possam ter grandes maturidade em comunhão com o Senhor, Pai. Eu sou, Pai querido santo, do teu servo, Senhor. Eu sou pó, eu sou, Senhor Deus querido santo, verme, mas o Senhor é o Deus grandioso. O Senhor foi qual nos chamou, Deus. Nessa noite muda essa história. Alcança, Pai querido, a enfermidade, Senhor. Alcança, Senhor Deus querido, pessoas que estão presas, pessoas que estão desenganadas da medicina. Alcança, Senhor, aquele que não tem jeito. Meu Deus, a sociedade diz que não vai acontecer. A sociedade está como Eli, Senhor, mandando o menino deitar. Não está entendendo que é o Senhor que está chamando. Estou dizendo que o Senhor não chamou, mas nessa noite eu quero te dizer, levanta ele, Senhor, por favor. Meu Pai, ouve, Pai querido, esse clamor, esta oração do teu povo. Meu Deus, nós estamos esperando o Senhor, esperando a tua resposta. Visita eles. Abacaçu que me nerve a só, rabacaçá que me nerve a só que mai. O Senhor está visitando vidas aqui nessa noite. O Senhor está mostrando que a comunhão dele contigo é inseparável. Vela por isso, vela pela comunhão, vela pela oração com Deus, vela pela palavra com Deus. Aplaçu que me nerve. Não desista. Eu vim lhe dizer, não desista. Eu vim lhe dizer, não desista. Até onde você quer chegar? Quantos obstáculos você está disposto a passar, a pagar, pela comunhão com Deus, pela comunhão com o seu Senhor? Eu vim te dizer que vale a pena. Eu vim te dizer que vale a pena. Eu vim te dizer que vale a pena. Continua, continua. Antes de eu entregar este microfone, eu quero perguntar se existe pessoas aqui para entregar a sua vida a Jesus. Eu quero que você levante a sua mão. Você que quer ser uma carta entregada para Jesus nessa noite, você que quer entregar a sua vida para o Senhor, eu peço que você levante a sua mão. Você que quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite, quer reconciliar com o Senhor, existe alguém? Levanta a sua mão. Não existe. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Meus irmãos, volte para sua casa convicto daquilo que Deus Ele fez na sua vida. Essas lágrimas que estão caindo nos seus olhos não é somente lágrimas, tá? É uma semente de Deus que está caindo. É uma semente do Senhor que está caindo aí. Esta lágrima, ela vai dar fruto, e esta lágrima vai crescer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe em Cristo e que Deus seja louvado para a glória do Senhor. Meus irmãos, eu tenho alguns materiais, eu tenho diversos materiais, como desenhos, como harpa cristã, como os videoclipes, como uma mensagem que Deus me concedeu. Tenho vários títulos ali, acho que acredito que mais de 20 DVDs. E você que pode, passa ali, me abençoa.
cada DVD está saindo R$10. Você fala, eu quero abençoar o missionário, eu tenho R$5 só. Passa ali, deixa R$5, leva o DVD, me ajuda a alcançar as nações, me ajuda a acreditar naquilo que Deus colocou no meu coração. Eu amo pregar a palavra de Deus, eu amo o evangelho, amo almas, não tenho nada, eu vivo só da fé, da obra do Senhor. Aquilo que Deus me concede, eu recebo e Deus multiplica e faz uma grande obra. Você que pode, passa ali e nos abençoa para a glória de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Deus tem falado conosco mais uma vez, irmãos. Nesta abertura, nesta primeira noite da nossa campanha Uma Carta para Deus. Queria pedir que os irmãos continuem orando por este jovem, ainda bastante jovem, e tem dedicado sua vida a pregar a palavra por este Brasil, deixando sua família, sua casa. Oreis por ele e os irmãos que puderem. Abençoa o irmão Cássio, irmãos. Ele não cobrou nada para vir aqui pregar a palavra de Deus, veio de espontânea vontade. Então, os irmãos que puderem, abençoe o servo do Senhor. Meus irmãos, lembrando a todos, amanhã é feriado da Sexta-feira Maior, Sexta-feira Santa, como queira, né? Para nós, todos os dias são santos. E nós iremos a Piracicaba